Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de História número 46 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de relógios ao longo do tempo. Nós já vimos então o tempo cronológico e nós já vimos que a gente precisa contar, né? A gente já viu que, imaginou se não tivesse os dias da semana, os meses do ano e aí as horas. Então é como se fosse assim algo tão grande e vai diminuindo. Então a gente vai ver essa linha cronológica de como foi a marcação do tempo. Para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção. Para depois você vai usar o caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor e até mesmo a régua para você conseguir fazer ela, tá certo? Quando a gente fala em medidas de tempo, como do relógio, dos tipos de marcar, nós estamos falando então de contagem dele, né? Então a gente vai ver. Olha só esse poema então aqui do Vinícius de Moraes. Passa o tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa o tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, noite e dia. Tic-tac, E aí, quando a gente ouve tic-tac, o que a gente lembra? Do relógio, né? E quando a gente pensa sobre o relógio, o que a gente vê? Sobre a marcação do tempo, né? Então é essa forma que a gente consegue marcar. Ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, o ser humano usou muitos e diversos instrumentos para medir a passagem do tempo. Então você já imaginou lá na antiguidade, onde não existia relógio e tal, como é que eles marcavam o tempo? Como é que eles sabiam quando era dia, quando era noite? E assim por diante. Na aula de hoje a gente vai conhecer então esses diferentes instrumentos para marcar as horas ao longo do tempo. Na antiguidade, a primeira forma dos seres humanos marcarem o tempo foi através da observação da natureza. Eles não tinham um relógio, eles não tinham um copo, eles não tinham esses instrumentos. A única coisa que eles tinham era observar a natureza. Então o que aconteceu? Para medir essa passagem do tempo, uma das primeiras coisas foi pelo movimento celestes, que era o que eles tinham, ou seja, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Claro que eles não sabiam, isso aqui é o Sol. Para eles era uma bola de fogo. Eles observaram e viram, olha, ora tá aquela bola de fogo, ora tá a Lua, no caso, que é uma coisa mais simplesinha, né? No pensamento talvez deles. Então eles observaram que um dia chegava o sol e ele ia embora e quando ele ia embora ficava tudo escuro. E aí o que começaram a fazer? A marcar na caverna. Então quando aparecia um sol, uma lua, um sol, uma lua, um sol, uma lua, eles já imaginavam então que contavam um dia. Observando os desenhos dessa caverna da Prof aqui, esse homem da caverna marcou quantos dias? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então era através da marcação das cavernas, olhando o sol e a lua, que eles conseguiam então descobrir o dia. Então era esse pensamento, não era algo tão preciso. Com o passar do tempo, eles foram vendo que aonde eles estavam, então por exemplo, então lá, aqui estava, né? Então lá a pessoa, certo? E aí essa pessoa, ela observou o quê? O sol agora está aqui. Vamos fazer um nariz e um olho, né? Aqui nessa menina. Aí, com o passar do dia, o sol já estava aqui. Aí o sol estava aqui. Aí o sol vinha pra cá. E aí o sol se põe. E ficava tudo escuro. Era isso que eles tinham observado. E aí eles viram que todo dia acontecia a mesma coisa. Quando estava nublado, também a gente consegue ver onde está o sol mesmo nublado, né? A gente consegue ver onde está mais claro. Ou então, né, você vai ver o início e vai ver o fim. Isso também dava. Então era o que eles marcavam e eles viram. Aí com o passar do tempo, eles viram, olha, quando o sol está bem em cima da nossa cabeça, quer dizer o quê? Que agora é hora de almoçar. Quando está começando a se pôr, é hora de comer, é hora de entrar na caverna. Se você já assistiu aquele filme dos Gruts,
né? O 2 a prof não viu, então não sei, mas o 1, o primeiro, ele mostra muito isso. Quando o sol começa a se pôr, o que eles fazem? Vão para a caverna. E era isso que eles faziam, eles não tinham a hora ou o quê. E ali eles iam contando e marcando o tempo e as horas. Então é dessa primeira forma de eles conseguir. Depois, com o passar do tempo, eles fizeram o relógio de sol. É o relógio que indica as horas, conforme a produção da luz solar. Ou seja, é um dispositivo que não vai nada, ele só precisa do sol. Então, ó, ele era um círculo, né, dessa forma, tem os desenhos e aí ele ia marcando. Você agora pode fazer assim, se aí na sua casa, a prof não tinha como fazer aqui no estúdio, né, porque não tem o sol para fazer. Mas aí na sua casa, então você vai pegar agora, aonde está mostrando o sol. Se tiver sol agora, faz já, você não esquecer. Se não tiver, aí você faz depois, mas não esquece de fazer justamente para você descobrir como que funcionava essa hora aqui. Então, você vai pegar um objeto e vai colocar agora no sol, certo? E um outro objeto onde faz a sombra dele. Daqui um tempo, quando acabar a aula não, porque é pouco tempo, mas daqui um bom tempo, né? Você vai lá olhar aonde está a sombra do sol. Você está no objeto que você marcou ou você está em outro. E é isso que acontecia com o relógio de sol. Então, ora, o sol estava marcando aqui a sombra, então, era meio-dia. Aí, depois de um tempo, agora já é 8 horas. E assim eles foram marcando. Só que tinha um problema. E quando não tinha sol? Ou de noite, como é que eles marcavam o tempo? Então, eles criaram um instrumento para quando fosse noite ou quando não tivesse sol, que era o relógio d'água. Então, eles notaram que se eles colocassem um barril, algo grande, né, com água, e um furinho bem pequeno que fosse gotejando, o que iria acontecer? Eles iriam contar. Quando terminasse aqui, o sol tá bem lá na nossa cabeça, então é meio-dia. Agora ali. A prof fez um aqui para mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, olha só, com o litro descartável. No litro descartável, eu fiz um furo aqui. O meu furo, ele tá bem grande mesmo, tá? Mas você, se você quiser fazer na sua casa, pode fazer menor. Então, olha só, aqui está, então, e eu vou pegar o copo d'água e vou colocar aqui. Vamos contar bem devagar, como se fosse os segundos, porque ele vai dar em segundos aqui, quanto tempo vai levar para cair toda a água ali embaixo no recipiente. Então, olha só, eu vou colocar o meu dedo aqui embaixo primeiro, já para não... Então, olha só. Então, vamos ver quanto tempo a água que está aqui vai levar para cair aqui no nosso recipiente, tá bom? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em média, então, foram 13 segundos que ele caiu aqui. É claro que o meu, aqui como a gente fez, ele está dando em segundos. Mas aqui, o furo ele era tão pequeno que ele iria dar em horas. É claro que eles não sabiam em horas, mas era o que eles tinham contado que dava como sol. Nada era muito preciso, era apenas para eles terem uma ideia daquilo que fosse acontecer. Então, a gente já viu que eles viram pelo sol, pela lua, a quantidade de um vai o outro. Nós já vimos, então, pelo relógio de sol, que é através da sombra. E aí, o relógio de água, que é através do tempo que leva a água para cair. Com o passar do tempo, em outro lugar, então, nós temos esse relógio que é o de água. Aqui é um outro, é o mesmo que esse daqui, tá? Só que aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó. Então, em cada um desses aqui, é o tempo que ele estava levando. Ele levava 12 horas, que é o mesmo tempo em que leva o nosso relógio. Estão vendo? Ó, ele leva aqui, ó, ele tem 12 horas para ele dar a volta aqui. E aí, eles colocavam a água novamente para ele girar de novo, ó. Às 12 horas. 12 mais 12 não dá 24? É o tempo que levava, então, para ter o dia e para ter a noite. E assim começou a ser mais preciso.
Em outros lugares, eles tinham feito a ampulheta ou o relógio de areia. Você já deve ter visto um desenho desse aqui, não é? Um objeto como esse, que em cima tem areia, ela vai caindo, daí quando você vira, novamente tem areia. E muitos jogos que você tem em casa, ou jogos de tabuleiros, para marcar o tempo tem uma ampulheta. Então, o que acontece? Ele é um instrumento de areia para fazer a medição temporal. E esses relógios específicos de tempo, eles iniciam a contagem, então, quando a areia que está na parte de cima começa a cair até embaixo. Quando ele acabou é que deu o tempo. Então, olha só, aqui era bem fininho e era para contar o tempo também, é uma outra maneira. Com o passar do tempo, eles fizeram um relógio, né? E aí nós temos o relógio analógico, que nada mais é do que esse que a gente já conhece, né? Então, esse relógio aqui, ele é eficiente para marcar as horas, né? E ele vai ter 3 ponteiros. O ponteiro do segundo, que é esse bem ligeirinho aqui, o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. No meu ele é todo preto, em alguns ele é colorido e cada um tem um jeito. E aí que a gente vai olhar então as horas. Numa próxima aula você vai aprender então a ler as horas nesse relógio aqui. Aí o que foi? O que aconteceu? Com o passar do tempo novamente, né? Eles viram o que? Nossa, mas é difícil ler esse aqui. Então eles criaram o digital, que as horas já marcam, as horas e os minutos, os segundos, já marcam então no visor. Esse aqui já é um relógio já moderno, né? Hoje em dia nós temos os relógios digitais, já aparece um monte de coisa. O dia da semana já aparece as horas, os minutos, os segundos, os milésimos, os décimos, já aparece quando você caminhou. Então hoje em dia quase um relógio é quase um celular de novo, ou vários aplicativos. Mas, né? Então qual é o objetivo do relógio? É marcar as horas. Então esse digital aqui, ó, ele já está mostrando, ó, 23 horas e 8 minutos. Então essas são as horas. Então, na aula de hoje você conseguiu ver uma linha do tempo das horas. Então vamos ver se você lembra quais são esses relógios. Qual desses relógios aqui é o digital? Qual deles? Se você disse que é esse aqui, você acertou. Esse aqui é o relógio digital. Agora, qual desses aqui é o relógio de ponteiro ou analógico? Se você disse que é esse aqui, você acertou. Qual desses relógios é o de água? É esse aqui, então você também acertou. Qual imagem representa o relógio do sol? Esse aqui, porque pega a sombra do sol. Viram só quantos tipos de relógios? Nas próximas aulas você vai aprender então a contar esse tempo através do relógio. Combinado então? Fique com a sua atividade, espero que você tenha entendido sobre essa linha do tempo dos relógios e até a próxima aula.